Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. Vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Sim, é ele. Não é ele, mas alguém parecido com ele. Sou eu mesmo. Como é que se abriram os teus olhos? Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Onde está ele? Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um pecador fazer tais sinais? E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta? Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso, porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. O Evangelho de João nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Aqui,
não se trata apenas de um milagre, mas de um caminho de fé. Jesus Cristo encontra um homem cego de nascença, e a primeira reação dos discípulos é buscar culpados. Quem pecou? Mas Jesus rompe com essa lógica. Ele nos ensina que nem tudo na vida é castigo ou consequência direta do pecado. Há situações que são oportunidade para que a graça de Deus se manifeste. Jesus então faz algo simples, quase estranho. Passa barro nos olhos do cego e o manda lavar-se na piscina de Siloé. O homem obedece. E aqui está o primeiro ensinamento. A fé começa com a obediência, mesmo quando não entendemos totalmente. A cura acontece. Mas, curiosamente, o maior problema não era a cegueira do homem. Era a cegueira dos que enxergavam. Os fariseus, presos às suas certezas e leis, não conseguem reconhecer a ação de Deus. Preferem negar o milagre a rever suas convicções. E aquele homem simples, que nada sabia de teologia, vai fazendo um caminho bonito de fé. Primeiro ele diz: um homem me curou. Depois, é um profeta. E por fim, ao encontrar Jesus novamente reconhece: eu creio, Senhor, e se prostra diante dele. Meus irmãos, isso é uma caminhada espiritual. A fé é progressiva. Ninguém nasce pronto. Vamos enxergando aos poucos. Este evangelho nos faz uma pergunta muito séria. Quem está realmente cego? Às vezes, pensamos que vemos tudo. Julgamos, condenamos, temos opinião formada sobre tudo. Mas podemos estar cegos para o essencial, para Deus, para o outro, para a verdade. Por outro lado, aquele que reconhece sua limitação, que se abre, que se deixa conduzir por Cristo, esse começa a enxergar de verdade. No final, Jesus diz algo forte: eu vim para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, quem se acha dono da verdade, se fecha à graça. Mas quem se reconhece necessitado, esse recebe a luz. Hoje, peçamos ao Senhor: Jesus, cura a minha cegueira. Cegueira do orgulho, do preconceito, da indiferença, da falta de fé. E que possamos, como aquele homem, fazer esse caminho bonito, de quem não via, para quem passa a enxergar, e termina dizendo com o coração: eu creio, Senhor.